Bom, pessoal, vamos partir agora para a segunda parte, né, da aula 4, transmissão por correias, tá? Continuando, então, a gente agora vai fazer o cálculo do comprimento das correias, tá? Basicamente, o que eu preciso, né, são os diâmetros das polias, né, no caso aqui, diâmetro maior e diâmetro menor, polia motor ou polia movida, né? Aí vai depender se está tendo ampliação da velocidade, redução da velocidade, para definir quem que é motor e quem que é movida. E o C, que é a distância entre os centros, né, em milímetros. Né? Então, isso tudo vai dar o comprimento da correia em milímetro, tá? Aí eu vou ter que escolher, né? Aqui, por exemplo, tem uma tabela das correias aqui 3V, 5V, 8V, aqui a circunferência externa tal e tudo mais, né? Então, eu pego aqui o comprimento dela, tá vendo? Procuro o comprimento dela, né? A mais adequada no caso. E aqui é da High Power 2, né? Também eu posso ver aqui diferentes modelos, né? A 26 e por aí vai. E aqui é o comprimento, então, né? Em milímetros aqui das polias, tá? Das correias, tá bom? Então, assim que eu defino, então, o tipo de correia que eu vou utilizar. A distância entre os eixos, entre os centros, vai ter um problema. Qual que é o problema, na verdade, né? Porque, assim, eu tenho uma distância entre os centros que eu faço, mas quando eu for ver as correias, elas não vão. Você vai conseguir encontrar uma correia com o comprimento que você queria exatamente igual daquilo que você calculou. Tá? Então vai ter que fazer alguns ajustes, vai ter que fazer o recalculamento, né, na verdade. Então vou ter um comprimento de ajuste que eu consigo obter em tabela, né? Menos o H, que é um fator de correção, que é os diâmetros das polias. E aí eu consigo achar, né? Também a distância entre os centros, eu acho esse LA e eu defino então o comprimento da correia, né? Já ajustada, tá? Então eu preciso fazer essa conta, tá? Para poder definir quanto que vale realmente a distância entre os centros depois de ter escolhido uma correia, porque a correia não vai estar no comprimento que eu queria que tivesse. Dificilmente você vai ter. Obviamente, né, pessoal, o que é aconselhável, né? Use uma correia um pouquinho maior, o mais próximo que for, né? Se o que mais próximo for muito maior, também não vale a pena. Mas tente buscar uma correia próxima do valor que você estiver, para não ter muita alteração entre os centros, tá bom? Porque às vezes a distância entre os centros, né, você não consegue mudar muito também, mas alguma coisa provavelmente vai ter que mudar, porque é muito difícil você conseguir, né, a correia do jeito que você quer, ainda mais com as reduções que você já definiu, com base nos diâmetros das polias, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, eu tenho que ver agora, né, a capacidade de transmissão da correia. Quanto que essa correia consegue transmitir de potência? Porque, assim, a correia ela tem uma limitação também, ela pode arrebentar, né, caso ela não tenha essa capacidade de transmissão. Então, talvez eu vou ter que usar mais de uma correia, só para vocês terem uma ideia, né? Então, como que eu faço isso, né? Essa é a equação da capacidade, né, de transmissão, que é dada pela potência básica em cavalos, mais a potência adicional em cavalos, vezes, né, um fator de correção, né, aqui faltam 6, que é o fator de correção de comprimento, e um fator de correção do arco de contato. Tudo isso aqui eu obtenho de tabela, tá, pessoal? Ou seja, vamos supor que eu defini aqui, né, que a minha correia vai ser 3V alguma coisa. Então aqui eu tenho o fator de correção. Mas como que eu defini isso? Eu defini isso antes, pessoal. Porque quando eu achei aqui, olha, o comprimento da correia, eu tive que definir a referência dela, entendeu? O modelo aqui, por exemplo, ó, 3V alguma coisa, entendeu? Então, com base nisso, eu já consigo achar quem que é meu fator de correção, por exemplo, tá? E o fator de correção do arco de contato é essa conta aqui, tá? D menos D sobre C. E aí eu consigo calcular também. Opa, voltando aqui, né? Esses valores. Então, todos esses valores aqui, pessoal, são tabelados, tá? A gente acha em tabela. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, ó, naquela tabela que eu mostrei para vocês, olha, né? Essa tabela aqui, ela me dá já a referência aqui da correia, ok? E aí, com base nisso, nas outras tabelas a gente vai definir. Vai ter um exemplo depois no outro vídeo que eu vou passar para vocês, né? Para resolver um exercício. E aí vocês vão entender melhor, né? Como que resolve isso, tá bom? Bom, pessoal, feito isso, né, eu tenho aqui então o número de correias, por quê? Porque eu tenho o PP, que é a potência projetada, que eu calculei no início, e vejo que é a capacidade de potência de cada correia, né? Ou seja, eu tenho, vamos supor, 2 cavalos, e cada correia aumenta 1, então eu tenho que ter 2 correias, né, obviamente, 2 dividido por 1. A velocidade periférica máxima também depende, né, do modelo da correia. Nesses casos, a correia, Super HC, né, velocidades menores que 33 metros por segundo e high power, velocidades menores que 30 metros por segundo, tá? Então, tem também uma questão assim das correias aumentarem altas velocidades, tá? Então tem alguns limites aí que tem que tomar cuidado, ok? Mas isso aí é uma velocidade relativamente alta, né, se a gente for avaliar.
Bom, o motor, né, o esforço na transmissão, né, o motor aciona a transmissão por meio de uma força F1 motora, porém, qualquer tipo de transmissão existem as perdas, né, devido à oposição do movimento. A própria correia, né, ela vai segurar a força, né, do motor. E essas forças resistíveis, né, elas são englobadas numa uma força chamada F2, que é resistível, tá, que vai se opor ao movimento. Se eu somar vetorialmente essas duas forças, eu vou ter a força tangencial, que é na realidade a força resultante responsável, né, para que haja a movimentação do sistema, tá? Então, o que que a gente faz? Que basicamente isso aqui, pessoal. Se vamos supor que é F1, né, aqui é a motora, né, a força motriz está aqui, ela está gerando aqui, né, e essa força motriz, ela vai sofrer o quê? A resistência, né, F2 aqui ao movimento, e aqui também, né, a resistência F2 aqui a esse movimento aqui, nesse sentido aqui, né, da força motriz, tá? Aqui é F1, F1, né? Então, a força motriz ela vai ser limitada por isso, a força tangencial é a força resultante, basicamente, né, daqui. Só que eu tenho uma força tangencial, mas a força resultante, na verdade, pessoal, é esse valor aqui, F, ó, que é a soma vetorial de F2 e F1, tá? Que eu acho nessa equação aqui da lei dos cossenos. E F1 menos F2, né, vai dar o quê? A resultante, né, dessa subtração da motora com a resistiva é a força tangencial. É como se fosse a força útil do sistema, tá? Agora, a resultante de todo o sistema, né, é dada por essa equação aqui, tá bom? Bom, é o torque na polia, né? Aquelas equações que a gente já trabalhou, né? Nas aulas anteriores, né? Eu tenho a potência dividida por ômega, né? A velocidade angular, eu posso transformar em 30p, π, N1, e ali a força tangencial na polia 1, né? Também, né? Assim, o torque dividido pelo raio, o raio é mais coisa de diâmetro dividido por 2, e o 2 passa aqui para cima e fica um diâmetro embaixo, né? Então são algumas equações básicas que a gente já aprendeu, né? Que a gente vai utilizar muito aqui, né, na cálculo aqui da distorção de transmissão por correias, ok? Influencia também, pessoal, o tipo de coeficiente de atrito entre correia e polia, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos entre papel, madeira, aço e ferro fundido, né? Fofo, né? Que a gente chama ferro fundido. E tipo de correia, né? De couro, se for curtimento vegetal e mineral, tem coeficientes de atritos diferentes, né? Em relação ao material das polias. Se for de algodão também. E aqui de lã, tá? Então são alguns coeficientes de atrito entre correia e polia, para vocês terem uma ideia. Bom, esse é o exemplo, né, que a gente vai trabalhar. Não vou entrar em detalhes aqui, porque vai ser matéria do outro vídeo, né, que eu vou passar, e com esses elementos, né. Aí vai ter o exercício número 1, exercício número 2, né, e o exercício número 3, tá? Então, esses 3 exercícios aqui, né, são alguns exemplos, tá? Então, obrigado, né? A referência aqui é do Sachs-Melkonian, e os catálogos utilizados são da Gates e da Goodyear, né? O Sachs-Melkonian ele usa muito, né, no seu livro, o catálogo da Gates. É esse catálogo que a gente vai utilizar também para a resolução dos exercícios, tá? Então, vocês podem ver ali no ambiente Moodle, né, que já está lá os catálogos Gates em PDF, né, para vocês baixarem para poder resolver o exercício aí que vai ser feito aí durante essa matéria, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo de exemplo. Obrigado.